Para iniciar as conversas, teremos dois convidados que são membros do grupo de trabalho de formação continuada do CONSED, Conselho Nacional de Secretários de Educação, e que irão nos aproximar mais diretamente da BNCC. Eles irão nos falar sobre as políticas de reforma continuada à luz da implementação da BNCC. Só um instante, Kiara. Eu estou percebendo que a gente ainda está chegando, que tem gente entrando, sentando. Eu queria pedir, então, para quem está chegando, vai chegando com calma, vai pedindo licença aos pouquinhos, vai pegando lugar. A gente já está começando para se organizar. Tem um outro pedido também importante. Na parte da manhã, algumas pessoas, porque estavam acompanhadas com um amigo, deixaram as bolsas do lado, guardando lugares, esperando as pessoas chegarem. E a gente tinha algumas pessoas que estavam lá fora, porque tem uma plateia grande também, que não conseguiu entrar e que está acompanhando a gente lá fora. Então, a gente gostaria de pedir, bem com muito carinho, para o pessoal que está guardando a bolsa para o amigo do lado, que ainda não chegou, que não está por aqui, para liberar o espaço, para que a gente possa ter o auditório cheio e todo mundo aqui junto com a gente. Tá bom? Muito obrigado pela gentileza. E agora sim, o primeiro convidado da tarde é professor de História e coordenador de Carreiras e Desenvolvimento da Secretaria de Educação do Rio de Janeiro. Ele também é coordenador estadual da Rede de Assistência Técnica do Ministério da Educação e presidente do Fórum Estadual Permanente de Apoio à Formação dos Profissionais da Educação Básica. Seja bem-vindo, Wesley Neves. Por favor, Wesley. Bem-vindo, Wesley. E para acompanhar o Wesley, o nosso próximo convidado é professor com experiência no ensino superior na área de letras, na formação de professores em leitura e produção textual, gêneros do discurso e produção de sentidos. Ele já atuou como avaliador do Programa Nacional do Livro Didático, PNLD, e como avaliador do Programa Nacional Biblioteca Escolar, PNBE. Para se juntar a nós e ao Wesley, por favor, venha ao palco Robert Lira Rosas. Bem-vindo. Olá, Robert. Tudo bem? Olá. Com vocês. Então, boa tarde a todos os presentes. Eu sou o Robert Rosas, sou dirigente municipal de educação e represento também aqui nesse evento com muita honra, né, mas também com muita responsabilidade, a Undime Norte. Né? Então, vocês sabem que a presença do Norte assim, não foi tão comum assim, né, em eventos desse nível. Né? Então, a gente está muito orgulhoso por, primeiro, não só estar aqui representando, mas por ter participado de um processo de construção de um documento que nós consideramos importantíssimos pelo Norte, né, Amazonas, no caso, né, eu sou do Amazonas, consideramos importantíssimo para a política, elementos, né, ou recomendações para uma política nacional de formação continuada. Então, é nesse sentido que a gente vai um pouco relatar como foi essa nossa participação, quais foram os elementos que nós consideramos relevantes nesse processo de construção, de cocriação desse documento, algumas questões metodológicas, e a gente vai, então, comentar um pouco isso. Né? Então, os slides, né? Boas-vindas, a gente está precisando do passador de slides, enquanto ele não chega. Também está querendo... eu quero muito agradecer, da mesma forma que o Robert, é um privilégio poder estar aqui, numa importante celebração da educação do Brasil. Temos um auditório repleto de colegas, de gente que está pensando em educação, que acredita na educação pública e acredita numa educação pública de qualidade. É isso que nos move. Então, é um privilégio enorme poder estar aqui representando os colegas do GT, as nossas queridas secretárias, e os demais presentes. A gente espera poder dividir com vocês um pouquinho daquilo que a gente construiu ao longo de 2017 com uma proposta de política de formação. Então, o Robert, a gente vai ficar dividindo essa bola aqui durante esses 18 minutos que nos restam. Esse reloginho é mesmo infernal. Alguém comentou um pouco mais cedo, né? Mas, enfim. Então, isso aí
um registro do time que compôs, né, o GT de formação continuada. Então, muito sucintamente, então, o CONSED compôs o grupo de trabalho formação continuada de professores, e nesta iniciativa, no início do ano passado, além de 27 representantes, são técnicos das secretarias estaduais, lançou o convite para que as Undimes se fizessem representadas. Então, houve representantes de todas as regiões do Brasil, as 5 regiões, eu representei a Undime Norte, né? Então, o GT aconteceu no contexto da BNCC, a BNCC ainda estava tramitando para aprovação, e naquele momento o GT então se antecipou, né, numa discussão no sentido de quais seriam então os elementos, né, necessários para a gente construir uma política nacional de formação de professores, provocados por esse contexto da nova Base Nacional Comum Curricular, né? Então, a agenda foi então composta, né? Houve esse contexto, né? A composição da equipe, né? Como eu mencionei ainda há pouco, né? Os objetivos dos encontros do GT, cada momento, cada etapa, né? Que compôs esse primeiro ciclo, que daqui a pouco a gente vai mencionar, que resultou, teve como produto um documento de orientações, então, para as nossas redes de ensino, né? O documento do CONSED, com considerações para aperfeiçoamento das políticas de formação continuada, então, é um documento que recomenda, é um documento que sugere, né? Isso é tudo que o documento tinha intenção de fazer, né? E a incidência do documento do GT nas nossas redes de ensino, né? Então, considerando o contexto, considerando a realidade bem diversificada do Brasil, né? Nosso país aqui, mais de uma vez, foi mencionado, um país de diversidades enormes em todos os sentidos, não é? Em que pese também as situações, por exemplo, econômicas, não é? Geográficas. A gente conseguiu sentar juntos, então, para elaborar esse documento, né? E finalmente vamos terminar nossa apresentação apresentando alguns dos nossos principais desafios neste momento em que o documento ainda está numa fase ainda de discussão, né? Embora tenhamos feito uma elaboração, mas a gente mantém ainda aberta, né, a discussão, né? Então, há um vídeo que a gente apresenta, porque esse vídeo, eu acho que mostra a metodologia de trabalho, né? Então, a gente, alguma coisa que ficou muito marcado para nós, como mencionei, que representamos o Norte, assim, nós vivenciamos realmente o regime de colaboração, né? Porque nós presenciamos ali que nós estávamos rede estadual e rede municipal, trabalhando juntos, debatendo, discutindo. Então, a gente achou que esse conceito de regime de colaboração, tão difícil, né, de ser implementado no Brasil, parece que ali se realizava naqueles nossos encontros de debate, de construção, de reflexão, tanto individual quanto coletiva, né, e de produção de um documento feito a várias mãos e com vários corações também, né? Então, a gente tem um vídeo mostrando essa metodologia, tá? Acho que o vídeo depois. A formação continuada de professores, ela é muito importante na perspectiva do fortalecimento da educação brasileira. Elas fazem parte de uma trajetória da carreira desse profissional. Não temos como pensar em avançar na qualidade da educação brasileira se não pensarmos na formação dos nossos professores. Eu acho que é uma maneira muito democrática de você pensar a formação do país com um grupo tão diverso. O nosso grande objetivo é proporcionar um espaço que grandes gestores de todos os estados que lidam com formação continuada de professores possam se encontrar num ambiente seguro para trocar boas práticas, para se conhecerem e para fortalecer as suas políticas individuais
mostrando pontos de semelhança, compartilhando aprendizados. Possibilitar a todos os estados a discussão, mas não uma discussão autoritária, uma discussão, né, democrática, uma discussão que todos os estados possam participar. E além disso, que nós possamos dialogar com estados que estão muito dentro da nossa realidade. O trabalho com o Concede é um dos exemplos desse esforço que a gente vem empenhando ao longo dos últimos tempos, com o apoio de diversos parceiros, como Instituto Península, o Itaú BBA, a Fundação Telefônica e a Fundação Lehman, para concretizar um documento orientador que contemple a participação de todos os estados. A Undime, ela participa valorizando um aspecto que eu acho que é fundamental em toda essa discussão, que é observar as questões locais, como é que se dá a atividade de formação a partir dos municípios e principalmente do chão da escola. Nós estamos utilizando ao longo desses 4 dias metodologias de inovação que permitem a cocriação de um material inovador com diretrizes para que os estados possam elaborar suas políticas públicas de formação de professores. Essa metodologia está baseada em empatia, em cocriação e experimentação. Toda a metodologia, do começo até agora, está trazendo para a gente uma segurança de que o documento vai ser um documento verdadeiro e que representa esse Brasil grande. Tudo isso aqui vem acontecendo com efervescência, com discussão, com diferentes pontos de vista. Nós temos total condição desse GT sair um documento que cada um possa olhar e possa se enxergar. Eu acho que nós estamos dando um exemplo de como se deve fazer política pública nesse país, em todos os setores, não só no da educação. Então, aí como a gente pode ver também no vídeo, né, foram vários parceiros, a gente precisa mencionar aqui o Todos, né, o Telos, enfim, que participaram conosco, então, dessa discussão, né? Acho que é interessante a gente mencionar, então, em relação aos objetivos, né? O primeiro encontro foi um encontro, então, assim, teórico, né? Na medida em que a gente fez uma leitura crítica do marco regulatório que nós temos hoje no Brasil, em termos de formação continuada de professores, houve resoluções que foram colocadas para leitura, né? Fizemos um exame também da literatura nacional e internacional que se posiciona teórica e metodologicamente acerca da formação de professores. Então, ele foi um primeiro momento assim, de subsídios teóricos para que a formação da própria equipe se fortalecesse, houvesse um adensamento da formação técnica da própria equipe, né? E depois a questão da construção, né, presencial e conjunta, né, das considerações. Então, aqui, como nós já mencionamos, mas vale a pena insistir, a metodologia foi muito interessante, porque em grupos nós fizemos vários momentos de grupo, né? E esse momento de grupo, acho que ele precisa ser ponderado, porque dá conta, assim, como nós chegamos a um GT de formação continuada, né? Então, cada um, assim, dava a impressão de que eu chegava lá trazendo o que o Norte queria, né? E aí chegava lá, me encontrava com meus pares, isso era revisto. Então, achava que a gente, então, teria como estabelecer ali um diálogo muito produtivo, né? E também houve uma metodologia que achei muito interessante, que nós criamos redes fictícias. Então, nós nos unimos, né, por estados que tem, inclusive o nosso norte foi chamado de gigantes, né? Então, assim, uma aproximação entre, por exemplo, Amazonas e Pará, dá para você ter uma ideia, assim, né? E a gente viu assim que nós somos assim, temos
questões, não é, através da rede fictícia, que a gente poderia enfrentar juntos ali, tanto rede estadual quanto rede municipal, né? Então, acho que esse processo de construção democrática, participativa, né, em forma de debate, de reflexão crítica, também foi muito produtivo na elaboração do documento, né? Acho que também aquele momento que a gente participou, respondendo a questionários que eram enviados, né, de forma online, para que a gente pudesse sistematizar as questões, né, e refinando as questões. Quer dizer, para chegar na elaboração do documento, houve um processo de construção de questões mais gerais que foram sendo refinadas pelo grupo. Eu achei muito interessante essa metodologia, porque ela acabou apontando para questões assim, nós não estávamos mais dialogando naquele momento, nós estávamos respondendo aquilo que nós tínhamos como elementos de convergência. Então, eu achei aquele alto grau de convergência que houve em algumas questões, parece que sinalizaram assim, nós somos diferentes, somos múltiplos, somos diversos, mas nós temos questões comuns, né? Nós temos dores comuns, né? Nós temos angústias comuns no âmbito da formação continuada de professores, né? Por exemplo, eu me lembro da questão, por exemplo, de termos nas nossas redes de ensino um setor, um departamento, uma escola de formação continuada que pudesse desenvolver a política de formação continuada dos nossos estados, por exemplo, né? Então, isso era importante para nós, era importante isso ser mencionado como elemento, né, nas considerações. Então, vamos dar uma olhada nisso, vamos ver se há convergências entre nós, né? E outras questões assim, que foram muito importantes, como nós pensamos muito parecidos, né? A necessidade, por exemplo, é preciso pensar a formação, é preciso também nós tenhamos diagnósticos, né? Onde é que nós estamos mesmo, né? Onde é que nós vamos nos movimentar? Nós conhecemos as nossas redes de ensino, inclusive para nós, dirigentes municipais, né? Nós desenvolvemos ações assim de pronto, e nós conhecemos a realidade das nossas redes, né? Onde é que nós vamos, então, nos posicionar nesse documento, né? Então, feito esse refinamento e novos questionários, né, para garantir esse alto grau de convergência, então, se teve então, a elaboração do documento de orientações, né, que hoje a gente está, inclusive, acho que já falando no segundo momento, né, que é de aprofundamento desse documento, né. Assim, é importante, acho que, mencionar, né, o que é o documento do CONSED, né? Quer dizer, ele apresenta considerações para orientar nossas redes de ensino. Então, não é nenhuma receita de bolo, nunca pretendeu, nem de longe, dizer o que a gente pode e o que a gente não pode fazer, né? É um documento de recomendações, na medida que ele foi criado dessa forma, né, na metodologia do debate. Então, a questão era como nós podemos aperfeiçoar as nossas políticas de formação continuada à luz da implementação da base. É importante mencionar que a base provocou o documento, mas não ficamos retidos na base, né? O documento acabou nós conversávamos ontem, ela dizia que o documento acabou tendo um caráter de atemporalidade, né? Então, ele não ficou preso à base, né? A base está aí, foi aprovada depois e a base existe hoje, mas esse documento foi elaborado sem ficar preso à base, necessariamente, né? Depois, o conteúdo do documento, né, que refletiu orientações que tiveram alto grau de concordância entre os técnicos, né, como nós mencionamos ainda há pouco, né? Também acho que é importante mencionar o que não é o documento, né? Deixa eu só... um ponto muito importante nosso é que a gente entendia o que era o documento, né? Mas era preciso explicitar o que não é o documento, né? Ele não é um roteiro rigoroso para os estados, ele não é uma base curricular, uma base nacional comum sobre formação continuada, né? Ele não expressa a unanimidade, ele expressa a convergência. Interessante, como o Robert falou antes, né, nós tivemos um alto grau de convergência. Isso significa que os problemas dos gigantes do norte, né, são muito semelhantes aos problemas dos pequenos, como Rio de Janeiro e Espírito Santo, né, que eu represento. As nossas angústias, elas são muito semelhantes, né? Os nossos desafios são muito semelhantes. Então, nós tivemos um alto grau de convergência naquilo que a gente busca. E a gente queria também que esse documento refletisse isso. E esse documento, por refletir esse alto grau de convergência, ele também valoriza as políticas que já estão sendo implementadas. Então, ele não desconsidera as políticas de formação continuada já em andamento, né? Ele não minimiza a importância e a relevância das políticas de formação continuada para os demais profissionais da educação, além dos professores, né? E ele não é uma agenda exaustiva. Ele foi construído, basicamente, em 9 eixos. Passa para mim para o próximo slide, por favor.
a gente conseguiu sintetizar em 9 grandes eixos. E eu queria destacar algumas, né? São 9, eu tenho 3 minutos. Creio que vou ter que ser um pouco ligeiro. Primeiro, né, é necessário que seja montada dentro das secretarias uma estrutura interna para dar conta deste desafio gigantesco que é a formação continuada de professores. Não se faz política pública de educação que não passe pela formação continuada de professores. Ela é um dos pilares. Por mais inovadora que seja a política pública de educação, se ela não passar pela formação continuada desses professores que estão em sala de aula, ela tende ao insucesso. Por que eu digo isso? Porque é no chão da escola que essa política é aplicada. A gente precisa entender, como foi dito isso aqui mais cedo, que o professor ele não é uma folha branca, ou ele não foi escrito a lápis. Ele carrega com ele toda uma história de construção de conhecimento que ele partilha com os seus alunos. Então, isso nos remete para o próximo ponto, que é o diagnóstico. A gente precisa ter a escuta do professor. A gente precisa entender de forma clara, através de um diagnóstico específico para este assunto, qual é a real necessidade deste professor que está em sala de aula. Quais são essas lacunas, se é que elas existem. E mais do que isso, quais são as contribuições que esses professores que estão em sala de aula, vencendo o desafio diário, com todas as adversidades, estão fazendo educação pública de qualidade. A gente precisa escutá-los. A gente precisa se escutar, porque somos professores, somos educadores. A professora Jana falou mais cedo sobre a necessidade do chão da escola. Eu tenho uma teoria muito minha. Eu penso que quem está na gestão das redes deveria, a cada 5 anos, passar 6 meses dentro de uma escola, para não perder o cheiro da escola, para que a gente tenha a clareza de que a política que a gente está implementando, ela faz sentido no chão da escola. Isso nos remete para a metodologia que a gente vai aplicar, para um regime de colaboração entre estados e municípios e demais parceiros, como a gente tem aqui 2 grandes parceiros, o Itaú Social e o Instituto Ayrton Senna, tantos parceiros particulares, quanto a troca de experiência entre os municípios e os estados. É muito importante. Nós não temos alunos da rede municipal e alunos da rede estadual. Nós temos alunos. Alunos. E todos somos responsáveis pela formação desses cidadãos. Independente se ele está na rede municipal, na rede estadual ou na rede federal. São cidadãos brasileiros que merecem respeito e têm direito a uma educação pública de qualidade. Então, a gente precisa fortalecer esse regime de colaboração. Junto com isso, provisão de ação. A gente precisa, sim, pensar nas provisões dessas ações e de financiamento dessas ações. A formação continuada de professores ela não pode ser um apêndice dentro das redes. Ela tem que estar prevista no orçamento das redes, porque ela é um dos pilares da qualidade dessa educação. Junto com isso, a gente também pensou na relação dessa formação continuada com o plano de carreira desses professores. É importante valorizar a formação do professor. O professor ele é um profissional, e como todo profissional, ele tem que ser valorizado. Então, o plano de carreira desses professores, nossos docentes, o meu plano de carreira, ele tem que me estimular a buscar qualificação. Quanto mais qualificado é o professor, melhor é a prática dele em sala de aula. E, além de qualificar o professor, a gente precisa fidelizá-lo. Esse é o grande desafio. Porque o que a gente vê? O professor, a gente investe, o professor faz seu mestrado, seu doutorado e vai embora. Por que ele vai embora? Ele vai embora porque ele encontra oportunidades de encarreiramento melhores fora da rede pública. E a gente precisa fidelizar esse professor. Junto com isso, a gente tem as ações de comunicação. É importante que a gente comunique bem ao professor. As políticas públicas elas não podem chegar nas redes e na sala de aula como uma imposição. A gente precisa que o professor se veja naquela política pública, ele precisa que ele entenda aquilo que está acontecendo.
Então, essa comunicação é importante. E, por último, a monitoração e avaliação, monitoramento e avaliação. Não adianta você criar uma política pública onde você não monitora. É nesse momento de avaliação do retorno dessa mandala que a gente vai perceber quais são as nossas fragilidades, onde precisamos corrigir os erros, corrigir os desvios, não os erros, mas os desvios, e acertar o rumo. Essa é a proposta desse documento. Ele está construído dessa forma, não é uma receita de bolo. Ele não está atrelado à BNCC. Nós utilizamos o argumento da BNCC e o momento de aplicação da BNCC para a construção desse documento. Então, são essas as 9 fases desse documento. Eu sei, está piscando aqui, eu já estou concluindo. 2 minutos, por favor. Esse documento ele tinha 3 grandes propostas, que era apoiar as redes estaduais no aprimoramento das políticas estaduais. Esse documento ele apresenta recomendações ao CONSED e ao MEC. Isso é importante destacar. Dentro desse documento, quem tiver a oportunidade depois, leia o documento com calma. Nós temos recomendações ao MEC com relação a políticas públicas de formação de professores vindas do governo federal, financiamento para isso. É importante que isso seja destacado. E também era o objetivo desse documento aproximar as redes estaduais da Undime num regime de colaboração e formação continuada. Por isso estamos nós dois aqui. Próximo, e aí eu concluo, eu acho. Então, esse documento ele circulou, ele foi entregue ao ministro. Esse documento está no que está sendo lançado como Política Nacional de Formação de Professores. Esse documento é uma referência, e esse documento ele vai constar, passa o próximo para mim, por favor, e ele vai constar no Guia de Implementação da Base. Então, ele é um documento construído a muitas mãos, que representa os anseios dos técnicos, e aí é importante ressaltar isso, são técnicos da Secretaria. Nós somos todos técnicos da Secretaria, é gente que está pensando na Secretaria, mas que está pensando política pública, mas sempre com o chão da escola. E a gente, às vezes, quando vê a palavra CONSED, Undime, a gente remete ao gestor da área. Esse gestor na área, ele indicou técnicos para que esses técnicos que estão fazendo o trabalho, efetivamente, construíssem esse documento. E isso, para a gente, tem um valor muito grande. Próximo. E aí a gente queria, por último, destacar 3 pontos dos principais desafios das redes. E aí, eu acho que são questões só do Rio de Janeiro e do Amazonas, acho que sim. Utilização efetiva de 1/3 de hora atividade para as ações de formação continuada. É preciso que a gente pense sobre isso. De que forma a gente vai implementar, de fato, essa prática de formação continuada. Os resultados das avaliações eles precisam nortear as ações de formação continuada e, fundamental nisso, a ação e a atuação do coordenador pedagógico na promoção do trabalho de colaborativa entre os professores. Bom, nesse curto espaço de tempo que a gente teve, é um pouco do que a gente queria trazer para vocês desse documento. Agradecer imensamente ao CONSED, à Undime, que nos proporcionaram, a CONSED principalmente, em parceria com a Undime, que nos proporcionaram essa grata contribuição que podemos trazer com as nossas vivências à formação continuada dos professores. Muito obrigado. Obrigado. Boa tarde.